Olá, juniores, tudo bem? Espero que todos estejam bem. A tia está com muita saudade de vocês, principalmente daqueles que não estão aparecendo na quinta-feira. A tia já tem um tempo que não vê vocês. Espero que nesta quinta-feira vocês estejam todos presentes na quinta-feira. Nossa aula vai ser mais tarde um pouquinho, vai ser às 9 horas da noite. Então dá tempo de vocês se organizarem, fazerem as tarefas de escola, deixar tudo arrumadinho pra gente se encontrar na quinta-feira, tá bom? A lição de hoje é de número 12. Conta a história do discípulo de Jesus que era desconfiado. Era bem aquele emoji assim, ó, desconfiado. O texto de hoje está lá no capítulo de João, no livro de João, capítulo 20, versículo 19 ao 29. Esse amigo desconfiado de Jesus era Tomé. Tomé era um dos 12 discípulos de Jesus. E mesmo Jesus tendo avisado que iria morrer e iria ressuscitar, os discípulos ficaram com muito medo e tristes com tudo isso, mesmo eles sabendo que Jesus viveria novamente. E Maria Madalena, que foi a lição passada, viu Jesus e avisou os discípulos que ele estava vivo, não é verdade? Então, no mesmo dia que Jesus ressuscitou, ele ressuscitou de manhã, à tarde foi na casa onde os discípulos estavam todos reunidos e teve o primeiro encontro com eles depois da sua ressurreição. E naquele momento, Tomé não estava lá. Então, Tomé não viu com os próprios olhos que Jesus havia ressuscitado. E quando Tomé chegou, os discípulos falaram para ele que Jesus estava vivo, que eles tinham visto Jesus, que ele tinha chegado naquele lugar. Então Tomé disse que só acreditava vendo, que só acreditava se ele tocasse nas feridas de Jesus, tocasse onde Jesus havia sido machucado. E Tomé, ele ficou desconfiado do que os amigos disseram para ele. Mas Tomé era um discípulo que amava Jesus, que andou com Jesus, e mesmo ele tendo desconfiado da ressurreição de Jesus, ele não deixou de acreditar em Jesus. Então, uma semana depois que Jesus havia aparecido para os discípulos e que Tomé não estava, Jesus apareceu de novo para eles e dessa vez Tomé estava na casa onde Jesus apareceu. Ah, um detalhe, Jesus não batia na porta porque ele não estava com o corpo de carne, né, assim como nós, então ele não precisava abrir a porta para ele entrar. Então ele já chegava, a porta estava fechada e ele entrava. E então Jesus chegou naquele lugar e disse: a paz esteja com vocês. Aquela hora Tomé escutou aquela voz e lembrou que ele conhecia aquela voz. Jesus chegou até Tomé porque Jesus sabe de todas as coisas, então ele sabia que Tomé não estava acreditando na ressurreição dele e que ele tinha pedido para ver. Então Jesus chegou até Tomé e falou: toque as minhas feridas. Aqui temos uma figura. Toque as minhas feridas. Ponha o dedo nelas, assim como ele tinha dito que queria fazer. Tá vendo aqui, ó, Jesus com as mãos machucadas, tá vendo? Mãos furadas. E aqui é Tomé. Então Jesus falou: toque as minhas feridas. E aí, na mesma hora, todas as dúvidas de Tomé desapareceram. Tomé se prostrou diante de Jesus e disse: meu Senhor e meu Deus. Então, Jesus já era um amigo de Tomé. Então, agora ele passa a ser Senhor da vida de Tomé. Então, o que a gente aprende com isso? Que nós devemos acreditar mesmo sem vermos. Nós acreditamos em Jesus mesmo sem vermos. Nós acreditamos pela fé. A fé, lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção das que não existem. Então a gente acredita no que a gente espera, nós acreditamos porque nós esperamos que Jesus voltará e a convicção, nós temos a certeza de que ele está vivo, porque nós esperamos isso. Então Tomé,
Jesus não... Deu uma falhadinha aqui. Então Jesus não desprezou Tomé porque ele não acreditou. Jesus disse assim para Tomé, que inclusive é o versículo da nossa memorização. Está lá em João, capítulo 20, versículo 29, é o último versículo da nossa lição. Diz assim: Jesus não desprezou Tomé por duvidar, mas lhe ensinou uma lição. Você creu porque me viu, mas felizes são os que creram mesmo sem ver. Então, felizes somos nós, somos eu e você, que acreditamos em Jesus mesmo sem vermos, mesmo sem estarmos, termos andado com Ele enquanto Ele estava vivo, como em forma de homem aqui nessa terra. Amém? Então, às vezes, nós podemos duvidar de algumas coisas. Nós podemos ficar assim, indecisos, confusos com algumas coisas. Mas nessa hora nós temos que colocar o nosso coração diante do Senhor, porque Ele conhece o nosso coração. Assim como Ele sabia que Tomé, gente, eu tô com Noé, que Tomé só acreditaria se visse, e ele apareceu a Tomé, ele sabe os desejos no fundo do nosso coração. Então o que é que nós temos que fazer? Chegar diante dele sem máscara, chegar diante dele sem nenhuma mentira, né? Porque ele nos conhece, e falar para ele as nossas dúvidas e nos aprofundar em conhecer, nos aprofundar em tirar todas as dúvidas que nós temos, perguntar para a tia, perguntar para a mãe, perguntar para o pastor e para a pastora, perguntar para a tia Natália, certo? Sobre todas as nossas dúvidas nós devemos tirá-las. Que aí o que acontece? Que nós iremos buscando assim tirar todas as nossas dúvidas, nós vamos crescer espiritualmente, nós vamos aprendendo cada vez mais, e aí essa dúvida contribui para o nosso crescimento. Amém? Então o versículo é: felizes são os que não viram, mas assim mesmo acreditaram. Tá bom? Uma boa semana para vocês. Eu espero vocês na quinta-feira. Não me deixem sozinha, tá bom? Deus abençoe.